carta do apóstolo Paulo a Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito. Todos acharam? Amém. Quem não achou, fala, espera eu, que eu vou achar isso aí. Tá depois de Timóteo, antes de Filemão e antes de Hebreus. Todos acharam? Amém. Vamos lendo. Eu vou ler um versículo, depois os irmãos lêem outro. Vamos ler esse capítulo de número 1 inteiro. Amém. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade que é segundo a piedade. 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos e séculos. Mas o seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que foi-me confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta razão, ou por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e da cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. 6. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser abusados, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não fraudulento, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Mas dando hospitalidade e amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordinados, faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão, Os quais convém tampar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém com torpe ganância. Veio seu próprio profeta e disse: são sempre mentirosos, bem presunçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreendo severamente, para que sejam sãos na fé. Não dando ouvidos às palavras, nem os mandamentos de desvio da verdade. em desvio da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. 16 e último versículo. Confessam que conhecem a Deus, mas levam a vocês a vossa divergente e aprovados para toda boa obra. Amém. Pode tomar as vossas assentos. Nós tomamos essa iniciativa para estarmos ensinando a palavra. Depois nós vamos divulgar melhor isso, e até falo para vocês trazerem aí caneta, papel nas próximos cultos de quarta-feira, porque eu acho que é super
válido para nós aí que queremos crescer no ministério e queremos crescer no conhecimento ao ponto de pregar a palavra. E uma coisa que eu sempre aprendi desde jovem, desde adolescente, foi em aulas assim. A grande maioria das coisas que eu prego foram coisas que eu já ouvi ou eu já li. Então é super importante para o nosso crescimento aí na graça e no conhecimento. É interessante que quando eu falei que eu quero ser pregador, lá muito tempo atrás, faz 10 anos que eu prego. Então, quando eu comecei, falei que quero ser pregador, a primeira coisa que eu fui para a Bíblia. Aí fui estudar, e estudando, Deus foi me dando conhecimento e graça. Mas o interessante é que o conhecimento nós sempre temos que estar sempre buscando, porque o nosso entendimento ele sempre está em transformação. Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é que Deus se revela para você de acordo com o seu nível de conhecimento, o nível de experiência. Não adianta Deus se manifestar a você e você não entender nada do que Ele está falando. Então, quanto mais você conhece, mais Deus se revela a você. Isso é claro, é nítido. Quando tem coisas que, quando eu tinha lá 18 anos, não entendia nada, Deus não falava tanto como fala comigo hoje. Por quê? Porque eu me aprofundei no conhecimento. Então o conhecimento, até mesmo a psicologia fala isso, né? O conhecimento ele é negro. Como assim? Porque imagine você aqui com a sala toda tampada, tudo apagado, porta fechada. Você vai pensar o quê? Não estou enxergando nada. A única coisa que eu vou saber é o quê? Que eu estou sentado, se eu levantar, que tem uma cadeira atrás de mim. Por quê? Porque eu estava sentado nela. Então o seu conhecimento está limitado. Mas quando acende, por exemplo, uma luz só do lado esquerdo, você vai encontrar esse lado esquerdo e direito inteiro aceso. Você vai falar assim, então, aqui tem uma cadeira, aqui na frente está a Fabiana, ali atrás está a Joyce. Você vai ver que a luz vai clarear o seu conhecimento. Você vai falar, então agora mais de uma coisa eu já conheço. Não só meu sentar nem meu levantar, mas através da luz eu conheço agora quem está na minha frente e quem está na minha trás. Então, você vê como que o conhecimento é. E é igualzinho, quando acende uma luz, parece falar um significado. Você fala, não era que era isso mesmo? Quantas coisas já não aconteceram com você? Você fala, não pensava desse jeito. É como um estralar de dedo, né? Quando uma luz se acende, você fala, Deus queria falar isso para mim o tempo todo e eu não estava entendendo. Por quê? Porque o nosso conhecimento ele é negro, é escuro. Mas quando acende, nós começamos a entender o que Deus quer falar conosco. Quem lembra aí dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Está andando com Jesus o tempo inteiro, não conhece Jesus, só Jesus fez só assim, partiu o pão. Quando ele partiu o pão, ele falou, já vi esse símbolo. E o único que fazia esse símbolo era Jesus. Então, no estralar de dedo, ele falou, então você é o mestre. Você vê? É o conhecimento é assim. Então nós precisamos conhecer cada vez mais para nós irmos se aprofundando. Então depois aí nós vamos criar com a ajuda do marketing uma divulgação melhor, para nós começarmos a fazer uma mini aula de teologia aqui nas quartas-feiras. Você que quer aprender, você que tem o interesse de pregar a palavra, de conhecer mais a Bíblia, de crescer no conhecimento, chame pessoas, venha, chame a família, para nós aprendermos a palavra de Deus. Um tema aí que nós queremos começar é Tito. Quem já leu a carta de Tito aí? Quem sabia que Tito existia? Por quê? A carta de Tito ela tem apenas 3 capítulos. 3 capítulos rápidos, sucintos. Quem foi Tito? Tito ele foi um dos pastores jovens que Paulo chamou na sua carreira ministerial. Paulo, todo mundo aqui conhece Paulo. Paulo, um grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e ele teve uma missão, mas Paulo ele tinha muitos afazeres. Então Paulo sempre estava viajando, pregando e plantando igreja. Então ele plantava uma igreja aqui, por exemplo em Corinto, precisava levantar e ir para Efésios, mas ele precisava deixar alguém em Corinto. O que ele deixaria? Então ele foi institulando pastores em algumas cidades, e um dos principais filhos de Paulo é Timóteo e Tito. São 2 jovens que
está na carreira ministerial, que Paulo fala aquela famosa frase, né, para os dois, que ninguém despreze a tua mocidade, ou que ninguém despreze o dom que há em ti. Por quê? São dois jovens começando uma carreira ministerial, onde encontrar muitos obstáculos. Quem não já encontrou obstáculo aí no seu crescimento, tanto na sua escola, quanto na igreja? Você que começou a ser líder, ou começou a liderar, ou já foi pregar uma vez, já ouviu essa irmã pregando, esse irmão pregando. Obstáculo sempre vai ter. Então nós temos que estar preparados e entender o chamado que Deus tem conosco. O ponto que nós entendemos o chamado que Deus tem conosco, nós não vamos se importar com o que as pessoas falam, porque nós sabemos quem nos chamou. Contaria um testemunho aqui, mas estou aqui para ensinar, então vamos lá. Eu gosto da saudação de Paulo, versículo de número 1 aí. Ele vai falar assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Eu gosto de 3 observações aí importantes. Hoje, onde nós vamos, eu até me sinto constrangido, porque quando você chega numa igreja aí, eu creio que a missionária Maria já passou por isso, muita gente já passou por isso, pergunta: qual é o seu cargo? Que cargo você tem? A pessoa não quer saber seu nome, a pessoa quer saber o cargo que você carrega. Parece que o cargo é mais importante do que o seu nome. Uma vez eu até falei com o Henrique, eu falei assim: eu não me preocupo com que eu vou ser ungido. O que eu preservo é um nome que eu carrego. É o meu nome. Onde você chegar, conhece o Wesley? Conheço o Wesley. Não o presbítero Wesley. Então, para mim, o meu nome sempre vem na frente do que o meu cargo eclesiástico. Não é a Duda, não é a Maria Eduarda, não é a líder, a regente Maria Eduarda, é a Maria Eduarda, regente dos jovens. Não é a diaconisa Lindalva, é Lindalva, que é diaconisa. Atrás do cargo dela tem uma pessoa. Tem uma pessoa que tem uma família, que tem uma casa, tem vários papéis familiares, né? Acho que nós confundimos muito isso, ao ponto de passarmos na frente dos outros falando assim: eu tenho do meu cargo, eu vou passar na frente de todo mundo, vou ser honrado. Não. Tem uma frase que eu amo muito, que eu assisti isso aí num filme da Marvel. Acho que eu até falei isso aqui uma vez, não sei se eu falei, que do Homem-Aranha, o Homem-Aranha está com a roupa e o Homem de Ferro tira a roupa dele. E ele fala assim: eu não sou nada sem essa roupa. Aí o Homem de Ferro olha para ele e fala assim: então você não é digno da roupa. É a mesma coisa, se você não é nada sem o seu cargo, então você não é digno do cargo. Então por isso que vem o seu nome primeiro do que o seu cargo. Então Paulo, em todas as cartas, ele vai falar: Paulo, servo, depois vem o caráter. Antes do seu cargo ainda vem o caráter. Você é o quê? Servo, humilde, temente a Deus, servo de Jesus Cristo. Então tem essa: eu sou diácono, sou presbítero, você vai ter que me servir. Mas quando eu estava até falando com o pastor, quanto maior o seu cargo, mais você serve. É verdade. A escada, ela não é subindo, ela é descendo. Quem lavou os pés dos discípulos? Foi os discípulos que lavou os pés de Jesus ou Jesus lavou os pés dos discípulos? Então quem estava servindo quem? E quem era maior? Jesus. Aí Jesus fala, aí eles perguntam para Jesus: eu quero ser o maior do seu reino. Ele fala: você vai ser o maior se você for um menor. Mostrando que você tem que servir mais para ser maior. O reino de Deus é totalmente diferente do que a ótica humana. Então nós temos que entender isso, ao ponto de nós, quando formos pensar: eu quero crescer na obra missionária, crescer na obra eclesiástica, não. Saiba que você vai ter que dar mais de você. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, estamos aí. A carta do apóstolo Paulo a Tito, no primeiro capítulo, ela vai falar sobre observação aos líderes. Aqui está aos bispos ou presbíteros, mas eu quero trazer para a igreja, então vamos falar da liderança, tanto dos jovens, das irmãs, da igreja, pastor, presbítero. Então, Paulo ele vai falar sobre alguns temas específicos na carta de Tito. Duas coisas que eu queria trazer aqui, até perguntar para vocês. Hoje você pode participar, pode perguntar
É uma aula aqui, então se tiver dúvida, pergunta. Sei que às vezes na hora da pregação ali, mas ele está pregando, o pastor está pregando, você tem vontade de perguntar, não pergunta porque é pregação, não dá para perguntar. Mas aqui é uma aula / pregação, então você pode perguntar, viu? Lavagem da regeneração. Quem sabe o que é? Lavagem. Minha letra é feia mesmo. Então você vai pela minha fala, vai assim, da regeneração. Isso aqui, pode falar. Eu acho que é você ser igual você se batiza. Você morre para você e vive para Jesus. Você se regenerou, você é outra pessoa. É uma lavagem. Isso aqui, quando ele fala isso aqui, é automaticamente mesmo, é o batismo. Para que serve o batismo? Quem já falar aqui? Vou me batizar. Fez os 12 anos, eu entrei na igreja, tomei atitude. Vai acontecer o batismo anual. Quem quer se batizar? Aí você fala, eu quero me batizar, mas o que significa o batismo? Na minha concepção, eu acho que batismo é você viver para Jesus, realmente. Que é para você, na santidade. E você negar a si mesmo. E só fazer o que Deus quer. Então, vamos lá, o batismo em si é isso, é uma confissão pública que você confessa a fé em Jesus. Então, lógico que você não vai sair entrei na água sujo e vou sair limpo, não. Você entrou pecador, vai ser pecador, você é pecador. Mas nós entendemos que ao ponto de nós descermos as águas, nós estamos confessando quem é o Senhor da nossa vida. Então, quando Jesus fala lá, se você crer e for batizado, será salvo. Quem já viu essa passagem de Jesus aí? Então, será que eu preciso ser batizado para ser salvo? Mas por que Jesus falou então duas coisas, crer e ser batizado? Porque vamos lá, se você tem a opção, ou vamos dizer assim, você tem a condição de se batizar e não se batiza, automaticamente você está fazendo o quê? Negando, você não está confessando Jesus publicamente. Então vamos lá, hoje vai ter o batismo, a irmã Nicole aceitou Jesus e vai ter o batismo. Não quero me batizar não, porque eu não quero largar as coisas do mundo, não estou preparada. Aí morreu no outro dia. Lógico que salvação não é mediante as obras, não estou falando isso, mas a salvação é mediante a graça. Mas aí Jesus está dizendo ao ponto disso. Ao ponto lá, o ladrão da cruz, ele se batizou? Não. Mas porque ele não teve oportunidade de se batizar. Então ele não precisou se batizar, mas foi salvo. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas se ele não morresse ali, poderia glorificar o nome de Deus se batizando. Podia glorificar o nome de Deus se batizando? Não, eu mudei. Então, para entrar no céu não é necessário o batismo. Então vou explicar. Então, um exemplo, se você tem a oportunidade de se batizar e não se batiza, aí você é uma escolha sua, você está negando Jesus publicamente. Vamos dizer assim. E Jesus fala o quê? Se você me negará, eu vou te negar diante do meu Pai que está no céu. Palavra de Jesus, né? Então, se você tem a oportunidade de se batizar e não se batiza, então você não quer seguir Jesus. Você não está negando a si mesmo. Vamos lá. A segunda coisa é renovação do Espírito Santo. Renovação do Espírito. Vamos dizer assim que a renovação do Espírito Santo é o ficar em Jerusalém até que nós sejamos revestidos, é um revestimento de poder. Será que há uma coisa que é um dilema a todos nós aí? Todos falam línguas estranhas? Não todos falam, mas todos têm o Espírito Santo? Sim. Você aceitou Jesus, automaticamente você é selado com o Espírito Santo. E tem pessoas que são revestidas pelo Espírito Santo, mas não têm o dom de falar em línguas, mas elas são revestidas pelo Espírito Santo.
O revestimento, o dom de línguas, já fala, né? Um dos 9 dons que existem, né? Então, você pode conter o dom de línguas, como não pode ter. Então, nós temos que tirar da nossa cabeça essa seguinte coisa: você só é batizado se você fala em línguas, né? Você pode ser batizado com o Espírito Santo sem falar em línguas, mas tem muitos outros dons aí que você tem. Tem pessoas que não falam em línguas, mas tem um dom da cura. Tem pessoas que não falam em línguas, mas tem um dom de milagre, de maravilha, da fé. Então, é um dos dons. Então, nós temos que tirar isso da nossa cabeça também. Uma coisa que Paulo fala aqui, para Tito, ele fala assim: Tito, eu estou te enviando para trazer 2 coisas. Uma, trazer ordem e estabelecer. Tito, ele está localizado em Creta. Em Creta, alguns historiadores falam que Creta era o pior lugar, ao ponto de eles considerar digno as pessoas que roubavam no beira das estradas. Você é digno porque você rouba. Pior que Corinthians, né? Pior que Corinthians. Então era totalmente diferente. Você rouba, então você é digno. Você é digno de aplauso. Então imagine aonde Tito está dirigindo. Quer falar, Duda? Não, você pode não falar. Não, eu estava falando pra ele que ontem um amigo meu me perguntou, né? E ele foi criado na Batista, né? Mas ele não é batizado. E ele saiu da igreja. Aí ontem estava no pergunto, ele perguntou se, falando, né? Que se ele poderia se batizar sem estar frequentando uma igreja. Aí eu falei pra ele, né? Que pra mim não fazia sentido ele se batizar sem estar frequentando uma igreja. Aí eu tava perguntando pro Fabiano. E aí, pode ou não pode? Não é que isso não pode ser necessário. Não é proibido, mas... Qual é o intuito do batismo dele? Um dos intuitos é... Não só servir a Jesus, mas um dos intuitos é você servir na igreja, né? Eu falei pra O ele. batismo, os batizados, o batismo também simboliza você servir na igreja, né? Fazer parte do corpo. Um dos exemplos aí que ele falou para Nicodemus, né? É necessário que você nasça da água e do Espírito, né? Porque esse homem aqui, eu vou dar banho da minha mãe, né? A inocência aí, não, mas você precisa ser renovado, mudar de vida e entrar pro corpo, né? Então acho que o batismo também serve para isso, né? Um exemplo, se a pergunta dele, eu vou me batizar, mas vou entrar no caminho de Jesus, vou seguir Jesus, vou entrar numa igreja ou vou fazer parte. Um exemplo lá é Felipe está pregando no deserto, Deus pega Felipe e leva Felipe lá, tem um eunuco lendo o livro de Isaías, e ele fala: o que me impede de ser batizado? Felipe: nada. Aí Felipe foi e batizou ele na mesma hora. Recebeu o batismo, foi lá, em Atos. Mas porque teve a transformação de coração daquele jogo. Não, eu vou me batizar para continuar na vida de seguir os meus próprios preceitos e prazeres. Não. Ao ponto de você falar assim: eu estou me batizando, mas eu estou negando-se a si mesmo. Então, se está negando a si mesmo, você pode batizar. Então, é interessante, porque não só nós que estamos no trabalho, ou estamos na escola, na faculdade, vai surgir essas perguntas: para que serve o batismo? Pode ter mais de um batismo? Não. Um só batismo, um só mediador e um só Deus. E tem igrejas aí fora, e uma das igrejas foi até considerada seita, porque estava falando que, tipo assim, você é batizado aqui na Assembleia, se você for para lá você tem que se batizar de novo. E um dos pontos foram esses, porque a Bíblia aponta para nós que é um só batismo. E o interessante é que tem uma passagem, o apóstolo Paulo está pregando, né? E acho que é ali, não sei se é Priscila e Áquila, ou é Lídia? É Lídia, né? Que ela instrui aquelas pessoas que são só batizadas nas águas, né? Que não conheciam o batismo de Jesus, que é o batismo com o Espírito Santo, né? Porque ela era só batizado. Priscila e Áquila, né? Eles eram só batizados no batismo de João. Que batismo? Qual é o batismo de João? Batismo das águas. Mas aí João fala o quê?
Eu venho para preparar o caminho. Eu batizo com água, mas vai vir um que batiza vós com o Espírito Santo e com fogo. Daí, ao mesmo momento, eles estenderam a mão e aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Mas é uma ordem? Será que eu preciso ser batizado nas águas para ser batizado no Espírito Santo? Não. Então vamos supor, uma pessoa é batizada, só que aí ela sai do caminho. Aí é só ela aceitar Jesus de novo e... Não precisa ser batizado de novo. Não precisa? Não. Um exemplo, eu fui batizado com 8 anos de idade. Que presta. Sério? 8 anos de idade. Tanto com o Espírito Santo quanto nas águas. Então, com 8 anos. Não você que era crente? Olha que não, eu nasci no berço evangélico. Nasci no berço evangélico, então desde pequeno participei das crianças, falei, eu quero me batizar. Chorei com a minha mãe, quero me batizar. Batizei. Com 16 anos, eu me afastei dos caminhos do Senhor, 16 anos. Aí depois, passou 2 anos, eu voltei para a igreja e já era batizado, já fui pro grupo. O primeiro mês já tomei minha Santa Ceia, não preciso batizar de novo. Então quer dizer que batismo católico não vale? Batismo católico não, por quê? Nós temos que ser por imersão. Porque o católico você joga água na cabeça só, né? Porque o Deus é um só, igual você falou. Sim, mas aí, o que eu estou explicando, o batismo nosso tem que ser por imersão, é por corpo completo. E da católica não, você joga água na cabeça só E outra, eu batizo uma criança, a criança é inocente, não tem consciência. Eu já fui da católica, eu fui, nem lembro quantos anos eu fui batizado, eu não sabia de nada. Sim, eu fui batizada com 1 ano, eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão, depois eu fiz pensamento. Isso tudo porque minha avó falava pra mim. Então, aí tá vendo? O batismo em si Deixa eu tirar as dúvidas. tem que ser uma escolha sua. Pode perguntar. Pode perguntar. O batismo tem que ser uma escolha sua. Um exemplo. Quem escolheu que a Júlia fosse batizada? A avó dela. Fabiano nem tinha consciência. Batizaram ele na Só católica. fala, não, vai se batizar. Só vai. Só vai. Então, um dos pontos principais do batismo nas águas é: eu estou decidindo ir. Então, eu estou me decidindo me batizar. Então, a escolha é sua. Você está negando o mundo e escolhendo a Deus. Outra, o que é a diferença do batismo católico para o batismo cristão, evangélico? Vamos dizer assim que a imersão é o que? Nós entendemos que é o ponto de imergir e subir como Jesus foi batizado nas águas do Jordão. Não foi só nem quando Jesus era bebê e nem quando Jesus era maior e tinha conhecimento sobre si. Então ele foi lá até João e se batizou. Quando o bebê foi apresentado. Isso, aí quando o bebê foi apresentado. Por isso que nós apresentamos o bebê na igreja evangélica. Não batizamos. A apresentação para Deus abençoar a criança, abençoar a chegada dela, abençoar a caminhada dela. Mas ela vai escolher ser batizada quando tiver consciência. Tem mais alguma dúvida? Vamos lá. Paulo ele fala algumas características do líder, presbítero, do diácono, do bispo, do pastor, uma irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Alguém sabe o que é ser irrepreensível? Não ser repreendido. Aquele que não acha repreensão, né? Tipo assim, um exemplo, chega aqui a Jorge, vou usar o exemplo, eu estou aqui, sou o pastor da igreja, aí estou fazendo coisa errada. Aí a Jorge diz, você é pastor, você não pode fazer isso. Ela achou repreensão em mim. Eu tenho que ser irrepreensível no meu comportamento, ao ponto de as pessoas olhar para mim e não encontrar falhas. Deu para entender? Tipo, igual Daniel, ali na Babilônia, as pessoas tentavam apontar em Daniel. Você é isso, você é aquilo. Mas não achavam repreensão para Daniel. Ele era irrepreensível.
homem de uma só mulher. Não se divorciar, casar com a pessoa certa. Então, casar com a pessoa Só ao certa. mesmo tempo. É uma. Uma pessoa só. Vamos lá. Pelo Não é homem de duas mulheres. Eu tenho uma mulher aqui e uma mulher lá no serviço. Pelo amor de Deus. Tem uma mulher aqui e uma lá na escola. Não. Você é homem de uma só mulher. Fiel a uma só. Fiel a uma só. E isso aqui, a Júlia tocou num ponto importante, um homem de Deus, ele tem que ser fiel. E um dos pontos de ser fiel é o quê? Ser fiel à sua esposa. E a esposa tem que ser, né? Será que são? Tem que ser. Tem que ser. Então acha repreensão. É a palavra diz. Aí quem vai ser cobrado? Ele. Ele vai ser Vai cobrado. pagar o preço. Vai pagar o preço aí. Na hora lá Jesus vai vir aí e vai falar isso. Vai Jesus ficar. fala, meu Deus, minha serva andava boa. Porque eu não fui, né? Preguei em teu nome, profetizei em teu nome, expulsei em teu nome, Foi o nome dele que teve o poder, não você que está caído. Entendeu? É interessante. Um dos pontos aqui filhos crentes ou filhos irrepreensíveis. Esse ponto aqui aperta um pouco porque nós conhecemos pastores que não têm filhos cristãos, né? Mas por que Paulo está falando isso para a igreja, para Creta? Porque era um dos pontos das pessoas apontarem os pastores e falar assim: você não cuida nem da sua casa, como você vai cuidar de mim? Até hoje as pessoas são assim. Até hoje são assim. E alguém na igreja fala, a casa dela é de tal jeito, ela quer falar alguma coisa. Então. As pessoas são assim. Até hoje. Mas tem uma diferença de você criar seus filhos na igreja e se desviar quando adulto, sair quando adulto, e tem outra diferença de você nunca ter trazido ele, nunca ter mexido nele, aí pega sobre você a responsabilidade, não ter cuidado deles. Isso mesmo. Porque se sai depois de adulto, não tem culpa. Um exemplo disso é quando você ensina o seu caminho, o seu filho no caminho que deve ser andado. Quando ele fizer consciente, ele vai falar: não quero estar mais, e aí? Você vai obrigar ele? Você fez a sua parte. Você fez a sua parte. E a Bíblia fala o quê? Ensina o seu. Isso, cresceu. Ensina onde ele deve andar, que ele não se apartará dele. Mas se apartará, vai voltar. Pode ter certeza, quando estiver apertado lá no fundo, vai falar assim: olha, lembrei o que a minha mãe pregou para mim. Lembrei o que o meu pai falou para mim. Porque a palavra não foi pregada para ele. Então pode ter certeza que no momento do aperto ali, ele vai lembrar. Isso é claro. Eu lembrei. Lembrará. E todos lembram, né? Que a palavra, quando ela vai entre sentimentos e emoções do coração. Vamos lá. Paulo está falando para Tito, quando ele fala aí no versículo aí, vamos ler lá o versículo de número... Quando ele fala dos crenteses. Quem são os crentes? São os crentes? Não. Cretenses. São as pessoas de Creta. E ele fala aí algumas características dessas pessoas, né? Ele fala aí, deixa eu ver o versículo aqui. É o 12, né? Eu conheço os crentenses aí, né? Os crentenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. São características aí dos crenteses. Cretenses, né? São os habitantes de Creta. E Paulo vai falar no 13: esse testemunho é verdadeiro. É verdade o que eles estão falando. Porque as pessoas lá de fora vão apontar mesmo. E Paulo está falando: é verdade, vocês são tudo isso aí. Por isso eu estou enviando Tito. Para quê? Para colocar a ordem. Então, mesmo que aí os nossos passos, né? O que nós andamos fazendo, onde estamos se comprometendo, quais são os seus passos. Até marquei uma frase aqui, que é uma frase que é até um ditado popular, né? Me diga com quem você anda, que eu digo quem você é. Porque a psicologia em si, o comportamento ele é aprendido. Se você está andando com aquela pessoa, você não pode fazer agora,
mas daqui a um tempo você vai estar parecido com ela. Quem já viu aí, até brinco com a Pamela, né? Eu estava andando com a Pamela, eu falei, meu, você está parecendo muito comigo. E eu estou parecendo mais com ela. É igual a Jeremias, você olha para Jeremias, você vê a Jeana, você olha para Jeana, você vê a Jeremias. Por quê? Eles estão muito tempo andando juntos. Quando vocês andam juntos, você pega características daquela pessoa que você está andando. É, mas é isso mesmo. Aí, a senhora Lindalva, meu esposo, olha, meu esposo é Lindalva. Por quê? Se parecem cada vez mais. Imagina você andando com pessoas que não fazem ou não andam nos passos de Jesus, né? Então, com o tempo você vai se distanciando de Deus sem perceber, vai fazendo coisas que não era do seu costume fazer. Por isso que é pecado andar com pessoas no mundo? Não é pecado. Mas, vamos dizer assim, a convivência, ela vai te levar para um lugar que não vai ser tão bom. Por isso que Deus, automaticamente, Ele vai limpando as amizades. Por quê? O seu andar não vai ser mais parecido com aquele. Um exemplo, eu tenho muitos amigos do mundo, mas eu não ando mais com eles, mas são meus amigos. Por quê? Quando eu estou andando com eles fazem coisas que eu falo, isso eu não aprovo. Eu estou andando com eles estão escutando música, eu falo, não aprovo essa música também. Não aprovo, não é que eu não aprovo, não gosto mais, não faz mais parte da minha convivência. Então, você automaticamente vai se distanciando, mas deixou de ser o seu amigo? Não. Aí por isso que fala, bem-aventurado é o homem que não anda, que não se detém e nem que se assenta no caminho dos pecadores, né? Por quê? Porque você está sentado, automaticamente você vai ser influenciado. Você está andando, com o tempo você vai ser influenciado. Então, só para deixar bem claro aí, né? Uma coisa que Paulo falou aí também para eles é o que? Para os puros, tudo é puro. E para os impuros, nada é puro. Lembrando daquela passagem de Jesus está lá sentado com os comilões e beberrões, né? E as pessoas olham para Jesus e falam assim, olha você está sentado aí com os pecadores e publicanos. Você é um comilão e beberrão. Aí Jesus fala, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Por quê? Você já viu, vamos dizer assim, vamos trazer aí, acho que vocês vão se entrar no meu pensamento. As pessoas até falam assim, meu, como você é bestinha. Nossa, como você não leva nada na maldade. Por quê? Porque por puro tudo é puro. Você não vai encontrar maldade nas coisas. A pessoa está falando, fala uma besteira, igual lá no serviço. Os meninos têm muita questão de malícia, né? Aí eu falo lá sem maldade nenhuma. Ele, você falou. Aí você olha assim. Você siga a vida, né? Não estou entendendo nada, né? Mas por quê? Porque você cria uma inocência, vamos dizer assim, né? Você volta a ser a inocência quanto mais próximo você se parece com Jesus, né? Jesus andava com os pecadores beberrões, mas não fazia práticas deles. Porque por puro tudo é puro, mas por impuro ele sempre vai encontrar uma maldade. Até na purificação ele vai encontrar maldade. Então, por quê? Aí Paulo fala, porque as suas consciências estão contaminadas. Quando você está com a consciência contaminada, você não pode olhar nada que você já vai ver maldade. Então Paulo está incentivando os cretenses a ser o que? Puros, a se purificar, deixar mentira, deixar falsidade, deixar igual as bestas feras aí que ele fala, né, que é pessoas bravas, porque um dos frutos do Espírito é o que? Mansidão, benignidade, bondade. Então você vai fazer coisa, a pessoa fala assim, é muito besta, quando você está dando, você é o fruto do Espírito que há em mim. Então, para nós entendermos aí a aula, uma frase que eu falo assim, as obras, ela mostra o que está no seu coração, porque o seu comportamento vai mostrar muito a sua consciência, porque
aquilo que nós pensamos é transmitido para o nosso comportamento. Fala igual psicólogo aí, né? Os comportamentos, eles são respostas do emocional. E é verdade. Se você está triste, seu corpo assim, sua cara cair. Se você está alegre, as pessoas, nossa, como você está feliz. Mas por que você está feliz? Por causa do seu corpo. Porque o corpo fala. O corpo fala do que a sua mente está falando. Então o seu comportamento, ele é falado, né? E é interessante que Paulo está falando isso. Ele fala assim, a salvação é por obras? Não. Mas a fé sem obra, ela é morta. Então, me mostra a sua fé que eu te direi qual é a sua obra, né? E é verdade. Você está ali na caminhada com Deus. Se você ama a Deus, você vai fazer aquilo que Deus quer. Tem uma frase do John Wesley que eu amo muito, é o quê? Ame a Deus e faça o que você quiser. Frase perigosa essa, né? Então eu vou lá beber, vou lá me prostituir. É o que eu quero, então você não ama a Deus. Porque se você ama a Deus, você não vai contra os preceitos dele. Se você ama a Deus, você não vai ir contra a lei dele. Se você ama a Deus, você não vai contra a palavra dele. Tem alguém que tem alguma pergunta aí? Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar, Ana Maria. Mas só que a pergunta que eu tenho, ela está aqui em Gálatas. Pode perguntar. Gálatas 9 diz assim, olha, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Eu quero que você me explique essa palavra aqui. Então, vamos lá. Porque já me explicaram, mas não entrou. Não, vamos lá entender. Paulo está falando do que aqui? Ele está falando da lei e da graça. Muita gente, até no Antigo Testamento, eles estavam debaixo de um jugo. Que jugo era esse? Jugo do pecado. Você tem a lei. Se você tropeça em um dos aspectos da lei, automaticamente você tropeçou em todos. Então você é maldito. Um exemplo vamos lá, não matarás, não adulterarás. E tem muitos outros, guardar o sábado. Você não guardou o sábado, não adianta você não matar, não adulterarás. Você já caiu, você já é um miserável. Por isso que ele fala, aqueles que estão debaixo da lei são malditos. Nunca houve um justo sequer, todos caíram. Mas aqueles que estão debaixo do jugo da graça, aqueles que estão debaixo do jugo de Jesus, o jugo da fé, esses são bem-aventurados, né? Então, Wesley, a própria leitura que nós fizemos, ela fala, ele ainda fala assim, cala essas pessoas da circuncisão, tem aí o pessoal da circuncisão, porque naquela época os judeus chegavam naquelas cidades por aí, principalmente em Creta e outras cidades também, ele falava, nós somos da circuncisão, nós somos guardamos a lei, né? Nós guardamos Deus, somos o povo de Deus, então ele se julgava melhor que os outros. Então o fato de guardar a lei, então eles se achavam dignos, né? Dignos de Deus, que eles eram o primeiro. Na verdade, ele estava aí Paulo fala, vocês estão debaixo de maldição. Que a lei traz a maldição. Porque eu conheço um pastor que ele prega a graça. Aí, para encher a igreja dele, aí ele fala para o povo que está na igreja da lei, que o povo está sob maldição. Aí o povo não entende, porque ele explica, ele é psicólogo também, ele explica do jeito dele, da maneira dele, para atrair o povo para a igreja dele. Aí o povo não tem entendimento, aí corre tudo lá, fica tudo lá. Aí ele ainda falou assim, teve um rapaz que era aqui da igreja, ele estava aqui na graça, tudo bem. Ele saiu e voltou para a lei. Quando chegou lá na lei, ele morreu, foi direto para o inferno.
Ai, gente, meu Deus, aí eu debati com ele, né? Aí eu me levantei, né? E falei lá umas coisas pra ele, eu falei, olha, pastor, não é assim. Aí aconteceu lá debati lá com ele e tal, né? Então aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Desde dessa época eu falei, aí eu fui ler, eu fui investigar, eu fui entrar, eu tenho meu genro que é pastor, né? Aí eu comuniquei para ele, né? Aí nós sentamos, ele conversou e falou, não, a senhora está certinha, esse pastor está louco. Então, vamos explicar isso aí. Não existe a igreja da lei e a igreja da graça. Porque a graça... Ele veio da lei. E esse pastor, ele veio da lei, ele veio da Universal. E agora ele abriu o próprio ministério dele e ele prega a graça. Então só vai ser salvo quem estiver lá na igreja dele. Não, então vamos entender isso aí. A graça, ela não está vinculada à placa. A graça está vinculada a Jesus. A salvação é mediante ao único caminho. Que caminho é esse? É a graça? É a da engrenagem? Não. É Jesus. Então, nós somos salvos mediante a graça, mas não a graça que está na placa ainda, porque essa graça serve de graça. Por causa disso aí, todo mundo vai ficar. Quando fala da lei, está referindo à lei de Moisés. A Bíblia, quando fala da lei, é a lei de Moisés, que é só para judeus. Mas Jesus veio para trazer a graça e eles não aceitaram. Quem não aceitou? Os judeus. Então, automaticamente a graça alcançou os gentios. Quem são os gentios? Nós. Então nós somos salvos mediante a graça em nosso Jesus Cristo. Então, por isso que é importante nós sempre estarmos na EBD, na escola dominical. Por quê? Porque tem falsos mestres, falsos ensinadores que pegam as pessoas pelo pulo. Faz uma lavagem aí e fala, vem pra cá que é da graça. Olha como a Bíblia fala aqui, a pessoa não sabe nem o que significa lei, nem sabe o que significa graça. Eu estou falando a Bíblia, porque lá em Oséias está falando que o povo, né, perece por falta de conhecimento. Não, isso é verdade. Por isso que é importante, por isso que nós estamos aqui para ensinar isso. E um exemplo disso é quando Paulo fala aqui também que muitas vezes estava debaixo das fábulas judaicas. Que fábulas é essa? Tinha vários tipos de fábulas judaicas. Um exemplo dela é aquela de que o paralítico está olhando lá no tanque de Betesda. Qual era a fábula? Uma vez ao ano um anjo desce, balança as águas e quem pular é curado. Me fala um curado daquele tanque ali. Nunca houve curado, mas tinha uma fábula sobre ele. E era uma fábula judaica. Então as pessoas se aprendiam essas fábulas. Vai vir um anjo, vai descer um anjo vai te tocar, não. O único que cura, o único que salva é Jesus. Ele é o portador da cura, o portador da salvação. Então Paulo está querendo mostrar para ele, se vir alguém te ensinar esses falsos ensinos aí, tanto das leis judaicas, quanto da circuncisão, das fábulas judaicas, isso aí é heresia. Vamos pregar a graça, vamos pregar Jesus, que a salvação vem mediante Ele, é por Ele, e é para Ele, é tudo dele. Mais alguma pergunta? Paulo ficava bravo com isso aí porque ele veio de lá, né? Então. E ele ainda falou assim, com toda a autoridade, eu posso estar morrendo, mas eu não ponho meus pés na lei. E olha essa lei que eles estavam falando. Então. Eu fico pensando, será que ele quis dizer assim? É universal, é assembleia. Tá falando de outra igreja, ele estava Ele na outra igreja. Como lei, entendeu? Isso aí é a velha, veio para meu novo ensinamento. Ele veio da Universal, então ele veio revoltado com a Universal. Então o problema que ele teve lá com o Edir Macedo, ele não tem que trazer revolta para o povo. Não, isso mesmo. Não, quando ele está falando da lei, esse pastor, ele está falando o quê? A lei como as outras igrejas. A única igreja que salvava era dele. Por isso que eu falei que salvação não está vinculada à placa. Está vinculada à pessoa de Jesus, né? Essa pessoa, por isso que tem muitos crentes doidos aí perturbados. Não, mas Tem isso aí, né, que eles estavam perturbando a igreja. Se você não tiver um bom conhecimento, não lê a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia. Não tem nada para fazer, vai ler a Bíblia. E Paulo passava já por isso. Imagina, na época da igreja primitiva já existia isso, imagine agora.
Tem pessoas aí que tá falando de um monte de coisa ungida, o que salva, vende vassoura, vende droga ungida, vende um monte de coisa, mas isso é falsidade, isso é falso ensino. Tinha um irmão lá, um presbítero lá, eu estava pregando na igreja de dia, ele falou, meu irmão, põe um pouco de óleo ungido na cachaça dele, e Deus vai tirando. Vai dar nojo, vai vomitar. Esse negócio aí, não. Eu já acreditei muito nessas coisas, porque quando a gente veio, a gente não sabe de nada, né? Aí a gente fazia aquela campanha lá do homem leproso, como que é o nome dele? E aí a gente botava lá, né, a piscina para cair. Os 7 mergulhos de Narã. Né? Mas hoje, de tanto, a gente tem que apanhar para a gente aprender. Né? Então, tudo que eu sei, eu aprendi dentro da Bíblia. Tudo que eu sei hoje, toda dúvida que eu tenho, eu vou na Bíblia. Porque hoje eu entendo que não é água, que não é azeite, que não é nada. Quem cura é Jesus. Amém. Graças a Deus. Querendo ou não, eles pegam algumas bases isoladas e quer colocar. Um exemplo quando Pedro fala assim, leva lá no lenço, e o lenço vai curar. Não foi o lenço que curou. Foi Jesus. Foi Jesus que curou. E hoje eu lembro que quando eu era católica, a minha filha ficou doente e eu comprei uma vela do tamanho dela. Fui lá para Aparecida, né? Para Deus curar ela. Hoje eu tenho um entendimento, aí eu fico pensando, meu Deus, O que eu fiz? Tanta besteira que a gente faz. Aí a minha filha ficou boa. Aí eu, ai, glória a Deus. E hoje eu entendo que ela ficou boa, não foi por causa da vela, não foi por causa da Aparecida. Foi Jesus que curou ela. É isso mesmo. Você vê que nós não precisamos estar presos em fábulas. O que é fábula? Essas mentiras, essas mentiras que estão colocando na cabeça dos outros, né? Por exemplo, na igreja católica, lá no século XIX, XVIII, eles falavam assim, você pagar, vai tirar lá do purgatório a alma da mulher, da sua mãe, do seu pai, do seu papagaio que morreu, e ele vai ser salvo. Hoje em dia não é salvação, né? Um pedacinho do céu. Hoje em dia é salvação, mas não. Aí veio Lutero fazendo a reforma protestante e falou, não, a única salvação é mediante a graça, somente a graça. Eu vejo que está sobre todos os livros. Você vê, né? Então, como é importante nós estarmos aprendendo, como é importante nós estarmos na escola dominical, como é importante nós estarmos na doutrina e aprendendo a palavra de Deus. Porque são cada detalhe. Eu ficava assim também, quando eu comecei, falei, meu Deus, eu quero aprender isso, quero aprender isso, quero aprender. Tinha tanta coisa que eu queria entrar na cabeça de uma vez só, que tem que tomar até cuidado. Porque... Teve um dia que eu escutei, de uma igreja, isso aí, que eles oram lá, né, e tal, eles pedem, tipo assim, é mais pra cura, né, de algo que você tem, mais depressão, assim, essas coisas. Aí eles falam, pega um copo de água, ora e toma que você vai ser curado. É o quê? Uma água natural, a gente vai orar e ela Então, muita gente usa isso como, vamos dizer assim, amuleto para fé. Vai sair transbordar a sua fé pro copo e o copo vai te curar. Não. Eu já fui em uma. Não é amuleto não, sai fora de amuleto. Eu já fui em numa igreja que eu fui com o Yuri e com a minha mãe, né? Aí nessa igreja, no final do culto, eles deram garrafinha de água pra todo mundo. Toma. Aí falaram que levaram com um monte, oraram. Aí falaram, nós vamos fazer arroz, joga um pouquinho lá. Aí falou, vou servir uma água pro seu marido, dá essa água pra ele. faz com suco essa água. Não, é complicado. Você vê que tá na nossa geração isso. Mas isso é que nem o óleo ungido, né? O pessoal fala, olha, esse óleo tá ungido, tá? O bico a meia, há 11 anos que vai sair as dores nas pernas, até hoje eu quero ver nas pernas. É isso, é igual tem pessoas. Um dia eu vi isso, eu fiquei abismado. A irmã falou assim, não dorme pelado, então o anjo não te visita. Demônio é esse. Não dorme de vergonha, você não vai se arrebatar. Não dorme de vergonha, senão não vai se arrebatar. Ô Wesley, tem uma breve assim, acontecimento que aconteceu mesmo. Tanto isso que aconteceu com minha cunhada, né? Ela foi lá na igreja do pastor lá que tem a toalhinha, né?
Fala ou não fala? Posso falar? Ela pegou a toalha e eles não tinham filho, né? Faz tempo que não tinha filho, tudo. Aí ela pegou a toalha, vem cá, pegou ele assim, pegou a toalha, nas partes genitais deles. Então, para ter filho, entendeu? Teve, agora foi obra de Deus. Ela demorou 10 anos pra essa filha, não foi a toalhinha. Ela demorou 10 anos. Ela acha que foi a toalhinha, mas não foi Deus. Foi a oração dela, né? Foi a fé. Foi a fé, né? Foi igual a mulher do fruto do sangue, gastou o dinheiro inteiro, gastou a riqueza inteira, mas só foi tocar em Jesus. É só ele, né? O pai das minhas filhas é velho. Eles falaram para mim, pega o nome dele e coloca dentro do óleo. O nome dele está no óleo até hoje, não sabe. O único que salva é Jesus, o único que cura é Jesus. Qual a conclusão desta aula? Então, é interessante falar sobre isso, para você ver a ignorância que estão falando aí fora. E que é ignorância? Falta de conhecimento. Então, para nós aprendermos cada vez mais com a palavra de Deus. Pode falar, meu lindo. Então, voltando ao que você falou. Assim, eu penso assim, né? De repente você vai dormir nu. Aí chega alguém te chamando para fazer uma emergência, uma coisa, você se esquece que está nu e você sabe. Não, eu penso assim, tem que dormir normal. Mas é por causa disso, não porque o anjo vai te visitar, né? Não porque coisa espiritual. Vai precisar de paz, passou mal, tem que ir no hospital, até vestir a roupa, né? Tem tudo isso. Uma história, né? Teve uma que estava numa vigília de madrugada, aí a que foi pregar falou assim mesmo: eu vejo aqui do meu lado um monte de sobrancelha. É o que falou aí, né? Deus vai pegar essas irmãzinhas aí que tá tirando sobrancelha. Um dia quem que eu encontro na rua? Ela com a sobrancelha bem feita, definitiva. Aí na hora eu lembrei, eu falei, meu Deus, olha aí que ele falou que estava vendo as sobrancelhas caindo no chão. Gente, é cada coisa. Não, você vê aí, é complicado. E a rede social em si. A rede social em si está muito influenciando isso. Tem até uma pastora aí atual na mídia que ela fala isso. Ela fala assim, eu fui no inferno, vi lá, aqueles que raspam as pernas. Eu fui no Monte Puma que ela disse que foi arrebatada. Ela ficou lá até de manhã. Ela vai dormir. A família dela tudo preocupada, eu não entendia de nada, eu estava no meu primeiro amor, né? Toda a gente que a folha acende, eu via a luz na folha, de madrugada no monte, ver a folha, tudo E é verdade isso, às vezes nós queremos ver essas coisas, né? tudo, porque a gente não sabe Por isso de que é nada. importante. Aí quando foi de manhã, a mulher acordou, levantou, ela falou que foi no inferno e foi no céu. Eu até brincando com um amigo meu, eu falei, meu, quanto mais nós conhecemos da palavra, mais chato nós fica. Mas é verdade, porque nós não vai cair nessas papagaiadas, mas você vai estar baseado na Bíblia, baseado na palavra de Deus, e a palavra de Deus não é brincadeira, é algo sério. Amém? Vamos ter próximas quartas-feiras aí. Quero convidar vocês a vir. Vai ser assim, sempre vai ser bom. É o luz que sobe na árvore, né? Quando vai pro monte, tem que Ver os subir na cão, árvore para Deus. os cão do inferno, né? Eu também já tive essas luzes por aí. Porque eu não entendia, né? A gente não entende, a gente acompanha. Um dia eu tava no monte, eu e os meninos, era tudo jovem, recém-convertido. Eu tava lá no monte orando, os meninos, nossa, um monte de cão do inferno, saiu correndo, saiu rolando. Sabe o que fez eu aprender? Foi uma vez uma profecia que uma ex-macumbeira falou para mim. Ela falou assim para mim que a minha filha era pequenininha, que minhas filhas iam morrer e que eu ia ficar louquinha. Eu ia sair louca correndo para cima e para baixo. Aí eu fiquei assim, né? No primeiro amor a gente não entende nada. Fica preocupado, meu Deus, Deus vai matar minha Aí uma filha. outra que anda com ela falou assim, ela é uma falsa profeta, não acredita nisso. Quando
eu nasci no Belém, né? Quando foi no domingo, o filho de uma não foi, e ela falou, sabe por que ele não veio? Porque a polícia pegou ele e ele está preso. Você vai ter que ir lá na cadeia ver. Quando foi daqui a pouco que entra na igreja, o menino. E ela sumiu da igreja. Durante o tempo que eu fiquei lá, ela não apareceu na igreja. Não, por isso então que... essas coisas vai fazendo a gente abrir a mente, né? E falar, ei, peraí, Então, é a Bíblia. o interessante que eu quero trazer aqui como conclusão é o quê? Nós não podemos ficar acreditando nessas fábulas, mas acreditar na palavra de Deus. Mentira. Se não está na palavra de Deus, então desconsidere. Se não está na palavra de Deus, não vai acontecer. A Mas palavra do primeiro amor a gente Isso, acredita. Por isso que é importante vir na escola dominical, por isso que é importante estar no ensino, para quê? Para não apanhar. Você quer aprender apanhando ou quer aprender sentado? Tem um salmista aqui, o Salmo de número 119, ele fala assim: eu sou mais sábio do que os meus mestres. Por quê? Porque os seus testemunhos são as minhas meditações. Eu não precisei passar para ser sábio. Só de observar ele passando, fiquei sábio. Eu não preciso apanhar para aprender. Só estar na escola dominical, estar na doutrina, aprender, estudar a Bíblia, e Deus vai te privar dessas coisas. Observe os testemunhos da missionária Maria, que é uma pessoa que já está com experiência, e nós temos que aprender com essas pessoas e focar nisso. Falar assim: eu quero ser um cristão legítimo. A sã doutrina. O que é sã doutrina? É algo sem mancha, algo sem poeira, algo sem maquiagem. É sã, é pura, é livre, sem fábulas, é verdadeira, é infalível. Essa é a palavra de Deus. Então, foque na palavra de Deus. Esse foi a conclusão da aula. Eu conto com você. Quer falar alguma coisa, pastor? Não é bom aí? Vamos continuar nas próximas aulas. Vai ter mais tiração de dúvida, né? Eu vou falar um detalhe só. Eu quero só responder a pergunta aí do nosso irmão Reinaldo, né? Ele fez a pergunta que o batismo católico, se é aceito. Como foi a pergunta dele? Essa mesmo, se o batismo católico não é aceito. Se é só um salvo, quem é o batismo católico? Se vai para o céu, né? Ou como é que é? Batismo É é assim só. que vai ser. Se é o mesmo batismo, você não pode fazer outro se for batizado. Então, eu vou responder segundo meu pensamento. Assim, é lógico que nós, daqui da Assembleia de Deus, né? Quando eu falo Assembleia de Deus, é o geral, né? Nós não reconhecemos, né, o batismo por Aspersão. Isso. A Assembleia de Deus não reconhece, né? Isso é questão só. A aspersão é aquela aguinha na cabeça, né? Entendeu? Então a gente reconhece, por exemplo, se a igreja presbiteriana mesmo, ela batiza só com um pouquinho de água. O que acontece que nós aprendemos de aspersão? São tipo o católico, né? Pega o copo ali, um pouquinho de água e joga na cabeça. O que eu aprendi a gente falou sobre isso aí na nossa teologia, né? E os pastores que estavam lá, o próprio Maílson daqui, ele falou que tem na Bíblia esse batismo, entendeu? Nós não devemos dizer que não pode, mas tem na Bíblia esse batismo. Até ele explicou do batismo também, que já no Velho Testamento ele explicou sobre isso aí. Então, mas assim, em termos de reconhecimento, a nossa igreja não reconhece. Se batizou na presbiteriana, tem que chegar aqui e batizar. Isso é questão de reconhecimento. Agora dizer, sobre salvação, sobre alguma coisa, porque batismo nenhum não salva, né, na verdade. É só uma questão de reconhecimento. Então é isso, tá bom? Tirou a dúvida? Amém. Então é sobre isso aí. A nossa igreja ela tem que mergulhar por completo para reconhecer. A gente vai trabalhar no capítulo 2. É importante que os irmãos tragam seu papel, caneta, suas perguntas também. Sabia que era assim. Suas perguntas.